conservação dos alimentos em micro-organismos. Você já reparou que quando compramos um alimento, vem escrita a data de sua validade na embalagem? Bom, isso é muito importante reparar na data de validade dos alimentos, tá? Se você consumir um produto que passou da validade, corre os sérios riscos de naquele produto estar ali com bicho, né, com micro-organismos, vão pegar e vão causar prejuízo à sua saúde. Isso é necessário, né, porque os alimentos, eles estragam, né, tem aquele período dele pegar e ser consumido. E alguns acontece esse período, né, passa mais rapidamente, né, outros duram mais tempo, mas tem que ficar sempre atento. A laranja e o pão, por exemplo, eles emboloram, né, o leite azeda e fica coalhado, e a carne ela apodrece, tá? Aí você pode falar assim, mas o leite, professora, não se faz queijo com leite coalhado? Não, mas não é assim, simplesmente esperar o leite azedar, não. Tem todo um processo por trás de um queijinho bem gostoso, tá? Bom, a conservação dos alimentos em micro-organismos. Essas transformações dos alimentos são causadas pela ação dos seres microscópicos, que são as bactérias e os fungos. Em contato com certas espécies de fungos e bactérias, os alimentos emboloram e apodrecem, tá? Que é o que nós estamos vendo aqui que aconteceu com a laranja, né, e com o morango, certo? Aqui estão apodrecendo, não estão apropriados para consumo. Vamos falar sobre os fungos, né? Os fungos são seres vivos que desenvolvem, né, eles se desenvolvem em ambientes úmidos e podem ser encontrados no solo, no interior dos seres vivos, nos alimentos, nas paredes e muros mofados, tá? Esses bichinhos, esses fungos, eles são seres microscópicos. Os fermentos, né, que são usados nos pães, eles têm fungos ali. Os fungos, eles se alimentam principalmente dos açúcares. As bactérias. As bactérias apresentam uma estrutura celular bastante simples, diferente do que ocorre com as células animais e vegetais. Elas nem sempre apresentam as mesmas características, com isso apresentam variações em suas formas, tamanhos, virulência, entre outras. E elas também são microscópicas. Nutrem-se principalmente das proteínas, tá? Enquanto os fungos eles vão se alimentar dos açúcares, as bactérias elas se alimentam principalmente das proteínas. Não que elas não comam outras coisas, mas elas têm como principal fonte de alimento as proteínas. Em ambientes frios, como no interior da geladeira, fungos e bactérias eles se proliferam menos, tá? Eles vão pegar e ter menor proliferação. Por isso, os alimentos duram mais quando armazenados nesses locais. Quando eles estão mais refrigerados, os alimentos costumam pegar e durar mais tempo, né? Porque os fungos e as bactérias, eles demoram mais para poder pegar e ter reação ali em ambientes refrigerados. Os alimentos que se estragam facilmente, eles são chamados de alimentos perecíveis. Eles, então, estão mais sujeitos à ação de fungos e bactérias do que os outros tipos de alimentos. Fungos e bactérias estão presentes em todos os ambientes. Em uma floresta, por exemplo, esses seres microscópicos se instalam nas folhas e nos galhos que caem e nos insetos e outros animais mortos. Esses restos formam o que se chama de matéria orgânica. Olha aqui na imagem que está aparecendo, ó. Um monte de restos de alimentos sendo misturado ao solo, tá? Isso daqui, os fungos e as bactérias, eles são extremamente importantes nesses ambientes, pois transformam matéria orgânica, que são esses restos aqui do exemplo, né, também, em nutrientes que podem ser absorvidos, por exemplo, pelas raízes das plantas com a água. Esses organismos fazem parte da biosfera e decompõem, fazem apodrecer a matéria orgânica. Por isso são chamados de decompositores. Nós já estudamos sobre os decompositores, certo? Que são seres vivos, né, capazes de nutrir-se de animais e vegetais mortos. E isso permite que os nutrientes desses seres mortos voltem ao ambiente, certo? Lembrando que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então aqui, os fungos e as bactérias, eles são utilizados na produção de alimentos. Por exemplo,
Os pães, tá? O pão francês, ele é feito de fermentação dos açúcares da massa por leveduras, um tipo de fungo. As leveduras são usadas no processo de fermentação para a fabricação de bebidas e o etanol combustível. As bactérias, então, também são empregadas na produção de iogurtes, de queijos, tá? Também tem ali bactérias. Só que são bactérias, são fungos, que estão assim, controlados, certo? Foram estudados, né? Não é aquele fungo que aparece naquele alimento que, de repente, ficou esquecido lá dentro da geladeira. Não. Tá? Esse daí não é legal você consumir, você vai ficar doente se você consumir, ok? Falando aqui da conservação dos alimentos, assar, cozinhar ou ferver elimina os micro-organismos presentes nos alimentos e retarda a sua decomposição. Por isso se ferve o leite. Esse é um processo de conservação que usa o calor. Outras técnicas de conservação são a pasteurização, a desidratação e o congelamento, que nós vamos falar agora a seguir de cada uma dessas etapas. Iniciando pela pasteurização. A pasteurização é um tratamento indispensável e obrigatório, tá? Não pode faltar. O processo de pasteurização utiliza-se do calor para destruir totalmente a flora microbiana patogênica, né, que são os micróbios. O leite pasteurizado, que estou dando um exemplo do leite, portanto, ele dura mais e não oferece riscos para o consumo, certo? Ele passou pelo processo de pasteurização. Esse processo foi criado pelo cientista francês Louis Pasteur em 1856. Ela permite que os alimentos fiquem conservados por um tempo bem maior do que se fossem apenas cozidos. A pasteurização permite que alguns alimentos, como leite, iogurte, suco e queijo, durem mais tempo. Olha que bacana. A desidratação, tá? É a conservação de alimentos pela adição do sal. Esse processo de conservação, ele retira a água dos alimentos, tá? E com isso ele dificulta a proliferação de micro-organismos, pois a água é fundamental para a sobrevivência desses pequenos seres. A carne seca, o bacalhau, as frutas secas, o leite em pó são exemplos de alimentos desidratados. O processo de desidratação pode ser acompanhado da salga do alimento, que aumenta a eficiência da conservação, né? Como eu citei a você. Vamos falar agora do congelamento. O congelamento, isto é, o armazenamento de alimento em temperaturas baixas, ele retarda a decomposição. O congelamento, quando feito de forma correta, ele conserva a qualidade dos alimentos, tá? Isso é bem utilizado, né? Em nossas casas, né? A gente faz mais pela parte, esse processo, utiliza mais esse processo de congelamento. Existem também outras técnicas de conservação dos alimentos. Algumas técnicas de conservação que eram utilizadas antes do desenvolvimento da geladeira e do congelador, do freezer, de equipamentos de pasteurização ou de desidratação dos alimentos. Exemplo disso é a defumação, tá? Essa primeira imagem que estamos vendo aqui, ó, da linguiça, exemplo. É uma técnica para conservar carnes. Acredita-se que a defumação da carne foi descoberta quando os seres humanos tentavam defender seus alimentos do ataque de animais e os deixavam próximos à fogueira. Com o calor, a carne desidratava e a fumaça lhe dava sabor diferenciado. Outra técnica de conservação consiste em guardar as carnes mergulhadas em gordura, evitando a entrada de oxigênio, o que impede que os decompositores sobrevivam. As sardinhas enlatadas, mergulhadas em óleo ou azeite, são exemplos dessa técnica que eu estou mostrando a vocês, tá? Frutas cozidas e mantidas em calda de açúcar também são outra forma de conservação.